Comunicação e expressão verbal, essa é a quinta aula do curso interdisciplinar da gestão de mandato realizado aqui no INP, o Instituto Legislativo Paulista. Especialistas em comunicação ressaltaram a necessidade de conhecer o público e manter a atenção do ouvinte. Veja os detalhes com a repórter Amanda Nascimento. Comunicação e expressão verbal são abordadas em aula promovida pelo ILP. Os palestrantes mostraram as transformações da comunicação em meio à pandemia e a importância da ferramenta para o contato com as pessoas. Reinaldo Polito é especialista em comunicação e professor de expressão verbal. O especialista explicou como agir diante de uma apresentação. O que acontece normalmente no início de uma apresentação? A pessoa está nervosa, ela fala mais alto e mais rápido. E aí, essa ansiedade toda, até esse desequilíbrio, esse nervosismo acaba sendo percebido pelos ouvintes. Se aquele que está falando nota que os ouvintes perceberam o seu nervosismo, ele tem uma realimentação da descarga de adrenalina e fica muito mais nervoso ainda. Então, qual é a solução? Falar um pouquinho mais devagar e um pouco mais baixo, o suficiente para que as pessoas possam ouvir um pouco mais baixo, até que você possa se sentir um pouco mais tranquilo e aí solte a sua voz. Outra, está lá nervoso, mãos trêmulas, não precisa ficar gesticulando, segure na haste do microfone, coloque as mãos sobre o espaldar da cadeira, sobre a mesa, deixe a mão quietinha, até que você possa encontrar um pouco mais de tranquilidade. À medida que você vai falando, vai queimando a adrenalina, aí você solta a mão. Está nervoso ainda? Opa, volta com ela. Fala mais um pouquinho, solta a mão. Está tranquilo? Solta, depois você solta a outra. Então, veja, falar um pouco, ganhar o tempo que você puder ganhar, acertando o microfone, acertando as folhas, tudo que você puder fazer ali, o seu copo d'água, começar a falar mais baixo e mais devagar e ter um pouco de apoio para as mãos para que as pessoas não percebam o nervosismo. Aí você dribla aqueles instantes iniciais, que geralmente são os mais complicados, e pode fazer a sua apresentação com muito mais tranquilidade. A especialista em comunicação, Raquel Polito, ressaltou a necessidade de conhecer o público. Conhecer bem o público é essencial. E às vezes você pergunta para quem está organizando o evento e você ouve assim: é um público heterogêneo. Tem de tudo. Todas as faixas etárias, tem todas as profissões, tem gente formada, tem gente estudando, tem gente que não se formou ainda. E aí você fica meio perdido, porque você fala: como é que eu vou chegar a um lugar comum se eu tenho esse público tão heterogêneo? O que é que nós precisamos identificar e ter certeza? Pelo menos uma característica comum esse público vai ter, que é o interesse de estar ali assistindo aquela palestra. Sabendo que tem esse objetivo comum, nós temos que focar toda a nossa conversa em comunicação, não jogar conversa fora. Tudo que nós pudermos dar de dicas de comunicação para vocês, é isso que nós devemos fazer. É importante planejar a palestra para manter a atenção dos ouvintes, como abordou Raquel. A gente tem várias pesquisas que falam sobre tempo de atenção. Isso serve para aula, isso serve para palestra, isso serve para reunião. Não adianta achar que você vai fazer uma reunião de 4 horas e essa reunião vai ser produtiva. Não vai, não acontece. Vamos pela média aí. Os últimos estudos dizem que nós prestamos atenção por no máximo 15 minutos, isso é uma atenção elástica. Isso não significa que o Polito vai olhar para mim e vai prestar atenção com foco durante 15 minutos. Ele vai prestar atenção durante 15 minutos, mas em alguns momentos ele vai dispersar. A Paula vai pensar na reunião que ela tem à tarde, mas ela vai prestar atenção durante esses 15 minutos. É por isso que o TED tem de 14 a 18 minutos, é por isso que nós temos programas de TV hoje com 14 minutos. Tudo é baseado nesse tempo de atenção. Reinaldo deu dicas para o uso da comunicação em ambiente online. Na comunicação à distância, remota, online,
praticamente, nós perdemos um pouco desse feedback. Por isso é que precisamos ter uma preocupação redobrada com o planejamento. Analisar muito bem a característica do ouvinte, saber exatamente quais são as expectativas dessas pessoas, o que elas esperam mesmo da apresentação que nós vamos fazer, e desenvolver uma comunicação que possa ir ao encontro dessa necessidade. E já no início contar para essas pessoas qual é a vantagem que elas vão ter, qual é o benefício que elas vão ter com a apresentação. Aí nós vamos ter um público sintonizado com a mensagem e interessado nas informações que vamos transmitir. Essa é a 5ª aula do curso interdisciplinar de gestão de mandato, que é promovido pelo Instituto do Legislativo Paulista. O público pode acompanhar pelo canal do YouTube da Rede Alesp e enviar perguntas para o e-mail ilp@al.sp.gov.br.